Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Direito no ar. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Timbira, em sintonia com você. Hoje, aqui na gravação do nosso programa, iremos tratar do tema igualdade de direitos entre brasileiros e portugueses. E para isso a gente convidou o advogado e professor universitário, Dr. Leonardo Coy. Doutor Leonardo, em primeiro lugar, muito grato pela disponibilidade em conversar conosco aqui no programa Direito no Ar. E como é a sua primeira participação no programa, tradicionalmente, nesse caso, a gente procura conhecer antes um pouco da pessoa do entrevistado antes de entrar no tema da entrevista de hoje. Até para que a sua história de vida acabe servindo de motivação para outras pessoas que estão nos acompanhando. Então, por que essas duas carreiras, a advocacia e a docência superior, doutor Leonardo? É um prazer estar aqui. Agradecer a todos os ouvintes da Rádio Timbira neste domingo, né? E vamos aí contribuir da melhor forma possível com as nossas indagações. A docência, em relação a ser docente, professor, ser advogado, naquele tempo, vamos dizer assim, eu não sou tão idoso, né? Não sou tão velho, tenho 46 anos, mas a gente tinha o costume de fazer várias faculdades ao mesmo tempo. Então eu fiz letras em inglês na UEMA, eu fiz administração e fiz direito logo depois, um pouco, né, dessas outras faculdades. E já comecei a ministrar aulas muito cedo. Logo já no segundo ano da faculdade de letras, eu já era professor de português, em cursinhos e etc., né, literatura, redação, etc. Então, eu tive uma carreira, logo a seguir ao ano de 2002, de alguns anos, em alguns cursinhos preparatórios, faculdades privadas, públicas, né? Na UFMA, nos vários programas da UFMA, da UEMA, também no interior do Maranhão. Então, logo depois, eu resolvi fazer o mestrado fora. Não tinha mestrado aqui em São Luís, no Maranhão. Era muito raro mestrado na área, tanto de letras quanto de direito, era praticamente nulo, né? Não tinha nenhum tipo de curso desse, de pós-graduação. E aí eu pensei, eu vou para São Paulo ou eu vou para Lisboa? Então, à época, eu digo, olha, eu vou começar do zero, me organizei, e eu digo, vou logo para a Europa, porque vai ser difícil em qualquer lugar. Então, eu estou ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Altura, ok? Beleza. Então, eu fui para Lisboa, né? É um desafio, cheguei lá, fiz as provas do mestrado, fui aprovado, entrevista. E aí foi uma longa trajetória, né, de vários anos. A Faculdade de Letras lá fica na frente da Faculdade de Direito, então foi uma agradável surpresa. Eu vivia muito esses dois mundos, tá? E aqui o curso de Direito ficou trancado à época, né? E aí, quando eu terminei lá o mestrado, voltei, passei algum tempo aqui, voltei a fazer algumas cadeiras na época e concluí o curso de Direito. Depois retornei para fazer o doutorado lá na Universidade de Lisboa também. Foi outro momento. Fui convidado pelo próprio mesmo professor do mestrado, eu fui fazer o doutorado, já com bolsa de estudo, com uma nova roupagem. E aí, sempre trabalhando aqui em São Luís, morando aqui em São Luís, de modo que eu vinha e ia para Lisboa todos os anos. Entrava de férias lá, o período de férias lá é diferente do período daqui. O ano letivo lá começa em setembro, né? Uma coisa bem curiosa, o nosso ano letivo aqui sempre começa em março, né? Janeiro, fevereiro, março. Tudo lá começa em setembro, por conta do verão. É muito quente lá, a partir do dia 15 de junho até o dia 15 de setembro, o calor é insuportável. Então, praticamente todo esse processo educacional, clubes de futebol,
param, né? Não é salutar, é insalubre o calor lá, é em excesso que é insalubre praticar qualquer tipo de desporto e também a questão do estudo. É um calor que beira 50 graus, uma coisa insuportável. Então, de modo que nessas viagens de férias, que eu tinha sempre férias lá de junho até setembro, eu vinha para cá. E aí continuava trabalhando como professor, como pesquisador, desenvolvendo as pesquisas, produzindo livros, né, que nós também escrevemos aí, tem livro de poesia publicado, tem a tese de doutoramento que está publicada, e logo a seguir eu terminei e concluí o doutorado e publiquei este livro que é chamado A Diacronia do Realismo, que faz um comparativo da literatura, da antropologia africana, brasileira e europeia, tratando de uma obra maranhense e de uma obra africana de Angola e de uma obra de Portugal, né, uma obra literária. Mas é uma tese que é bem interessante, ela tem as bases na antropologia, na filosofia, na cultura em geral, não é propriamente direito, tá? Então eu tenho essa militância, né? Me doutorei, hoje sou pós-doutor pela Universidade de São Paulo, né, nessa área de cultura, literatura, e desenvolvo a linha de pesquisa Direito e Literatura, né? Depois da questão da graduação em Direito, fiz as provas da OAB, tudo normal e tal, passei um tempo no Piauí também, né? Eu sou da OAB do Piauí e da OAB do Maranhão. Fui professor da Universidade Estadual do Piauí desde 2013, pública, né? E depois logrei também êxito no concurso para a UEMA em 2017, 2018 e acabei sendo nomeado para a UEMA também. Então, de modo que essa carreira é longa, né, de docente. Acho que eu não vou nem demorar muito para me aposentar da docência. Devo ficar propriamente na advocacia, talvez, não sei, né, o futuro a Deus pertence. Mas foi um pouco isso, né, essa minha trajetória, das graduações até o doutorado, o pós-doutorado, e continuamos sempre a estudar, né, como advogados, como pesquisadores da cultura maranhense, da cultura brasileira, né, da cultura internacional também africana, que é muito importante para nós, como nossas bases do Brasil, né, bases antropológicas e sociológicas da nossa nação. É muito importante sabermos esses valores, né, das matrizes africanas aqui no nosso Brasil e no estado do Maranhão, nomeadamente, que é tão importante esse aspecto cultural e sociológico aqui no nosso estado, né? E, doutor Leonardo, você diria que vale a pena as duas carreiras, tanto a advocacia como a docência, para aqueles que estão pensando em começar ou estão começando agora nas duas profissões? Olha, com certeza existe um ditado português que diz que quem corre por gosto não cansa. Então, eu acredito que em qualquer área do conhecimento, a pessoa, se faz a coisa com um certo gosto, não só por obrigação salarial, né, de ser escravo, digamos, do salário, etc., obviamente que são coisas, digamos assim, afins, tanto a docência, a pesquisa, quanto o direito, são coisas que podem ser afins ou podem ser muito díspares. Depende muito da capacidade, né, de cada um. Por exemplo, a parte gramatical, linguística do curso de letras ajuda muito, né, no curso de direito. Cadeiras da administração são muito ligadas também ao curso de direito, tá? A administração se estuda muito, praticamente, e o direito administrativo também, não só a administração de empresa, pública ou privada, mas também a questão das leis do direito administrativo. Então, tem pontos de contato muito importantes, né? A boa escrita, a literatura, os grandes magistrados dos tribunais superiores adoram citar a literatura. Então, eu, como sou da área de literaturas, né, especificamente, graduei em letras em inglês, mas nunca atuei como professor de inglês. Eu sou da área de literaturas, né, de língua portuguesa e também da literatura brasileira e portuguesa. Então, é engraçado, tem até a nossa revista digital, Migalhas, né, da área do direito, e tem lá as porandubas, né, que são as notas, e sempre cita Machado de Assis, sempre cita Monteiro Lobato, Fernando Pessoa. Então, é uma coisa muito agradável, né, para quem tem
esse gosto pela literatura navegar no direito, porque as questões sempre estão na literatura, né? Os problemas sociais, humanos, existenciais, e isto permeia o direito constitucional, o direito administrativo, né? E o direito penal, principalmente, dentre outros. Então, é muito bonito, né? Tanto é que no sul do Brasil, em Santa Catarina, no Paraná, há muitas linhas de pesquisa entre literatura e direito, tá? Tanto na literatura internacional, obras de Dostoiévski, obras africanas, obras portuguesas, obras espanholas, elas são estudadas à luz do direito, tá, atual. Então, problemas como Franz Kafka em O Processo, que é uma obra que é bastante citada, né? E ali ele diz que é processado e se defende e não acontece nada. Então, isso é muito atual, né? Dentro do direito administrativo, dentro do poder executivo, que é o poder que executa o direito administrativo, tá? Que é um poder que bate de frente com o poder judiciário, nomeadamente o judiciário defendendo a Constituição, tá? E também sendo uma lente sobre o direito administrativo, mas o poder executivo se vale do direito administrativo para cometer seus atos, não é? E sanções. Então, o que não falta é realmente processo administrativo, seja municipal, seja estadual, federal, para tentar conciliar, pacificar e cumprir a lei dentro do ordenamento jurídico da esfera, né, executiva. E não é nada fácil, porque seja aquele tema que falamos outrora, a questão do acúmulo de cargos, seja questão de conflito político dentro das estruturas de poder, eu não digo da política partidária, eu digo da política interna, né, das instituições, diretores, coordenadores e vários tipos de líder de grêmio estudantil, líder acadêmico. Esse tipo de liderança, às vezes, sempre gera conflito dentro das instituições. Então, as leis, elas servem de moldura para pacificar essas substâncias existenciais que são normais na sociedade. A democracia, ela existe por conta dessa guerra, né, que existe entre o poder executivo, o legislativo e o judiciário. É a tentativa de salvaguardar a democracia e a Constituição, tá? É isso aí. Maravilha. Bom, estamos conversando hoje com o advogado e professor universitário, Dr. Leonardo Coy, sobre o tema igualdade de direitos entre brasileiros e portugueses. Agora que a gente já conhece um pouco mais da pessoa dele, a gente pode entrar no tema propriamente dito. Eu acho que não precisa definir o tema, porque ele é autoexplicativo, né? A igualdade de direitos entre os brasileiros e os portugueses. O interesse pelo tema é fácil a gente compreender o porquê, em função dessa ida dele para Portugal para fazer o mestrado primeiro, o doutorado depois. Então, ele viveu isso na pele, né? Tem essa realidade muito presente. Então, assim, eu acho que a gente pode começar a explorar o tema. Bom, a primeira pergunta seria, doutor Leonardo, quais são esses direitos que os brasileiros têm lá em Portugal? Olha, então, respondendo, grande parte dos direitos dos brasileiros aqui no Brasil e dos brasileiros lá em Portugal, eles são comuns. São nações, digamos, co-irmãs, tá? Tanto Portugal com o Brasil, como as nações africanas, chamadas de CPLP, Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, tá? Então, esses países, seja o Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, uma parte de Macau, nós, brasileiros, e esses cidadãos têm direitos especiais de acesso pela CPLP. Desde a chegada ao aeroporto, você tem um guichê especial para quem é da comunidade, da CPLP, tem acesso com mais rapidez, digamos assim, ao visto, né, a análise do passaporte e esse tipo de questão. Obviamente,
o grande dilema existencial entre as nações é o tamanho do Brasil e a quantidade de brasileiros, que são 200 milhões, mais de 200 milhões de brasileiros, tá? E Portugal é um país com cerca de 8 milhões de habitantes. Então, a questão do estatuto, né, da igualdade de direitos, que agora também eu levantei bastante esse tema devido ao concurso público, esse concurso público nacional gigante que vai haver, que deixa bem claro no edital que os portugueses também podem se inscrever para um grande número de vagas. Tá? Então, isso é uma coisa bem atual. Na verdade, eu puxei um pouco, pensei neste tema, porque foi surpreendente para mim, ao analisar o edital deste concurso, né, essa abertura tão expressa desse direito. Porque nós sabemos que já existia, mas não era tão, digamos assim, divulgado. Né? Deu-se a preferência a deixar bem claro, né, que pode se candidatar. Né? O brasileiro tem direito também a fazer um concurso público em Portugal, tá? Que é um dos direitos que realmente, digamos, seria o mais importante, né, destes direitos que nós temos, de ser turista, de visitar, de passar 3 meses lá sem visto, né? São muito... É muito importante esse período. E depois, se você quiser passar mais tempo, você tem que renovar o visto e ficar lá de 3 em 3 meses renovando, ou o visto de estudo, que é por 1 ano, e você tem direito também a essa situação. Que é o quê? Além de candidatar-se a concursos públicos em Portugal, e o português aqui, tá? Estudar em Portugal, né, como eu já falei, pagar o mesmo valor de mensalidade que os portugueses. Também é uma coisa interessante, porque lá existe a figura da propina. É uma expressão que é totalmente diferente da usada no Brasil. Propina lá é mensalidade. Então, mesmo as faculdades públicas, assim como é também no Canadá, nos Estados Unidos, em Portugal, as universidades públicas cobram uma taxa, que é a chamada propina, é a mensalidade. É uma taxa que não é semelhante às taxas do Brasil em termos de valor, o peso é bem menor, né? É uma espécie de taxa, um imposto cobrado pelas instituições públicas, totalmente públicas. E existem as privadas que cobram taxas mais altas. Tá? Então, pelo menos, essa situação de valores dessas taxas, nós temos direitos também semelhantes aos portugueses. Se o brasileiro vai fazer um mestrado na Universidade de Lisboa, ou na Universidade de Coimbra, que é muito famosa, né, muito conhecida, ou na Universidade do Porto, nós pagamos o mesmo preço do mestrado que um português paga também. Isso é um direito bem interessante para quem anseia, né, estudar em Portugal. Existe sempre esse romantismo, essa romantização, ainda mais aqui no Maranhão, com Gonçalves Dias, que foi para lá, para Coimbra, e a Canção do Exílio, e essa coisa toda tão maravilhosa que é a nossa ligação tão forte do Maranhão com Portugal. Né? E também a questão política, nós brasileiros, não só em Portugal, como também em algumas outras nações, podemos, na França também, por exemplo, se candidatar a cargo político, de vereador, ou de um outro cargo de adjunto, de vice, de algum cargo político também. É possível, tá? A lei prevê. Agora, não quero dizer com isso que seja fácil. Tudo que está na lei, o grande dilema é você procurar seu direito, tintim por tintim, passo a passo, porque não é no tempo que você almeja, às vezes, tá? Se você pretende viajar, eu vou viajar no final do ano para Portugal, então eu vou tirar meu passaporte, aqui é se dirigir à Polícia Federal, tá? Que hoje é ali no shopping da ilha, então você tira seu passaporte, é a primeira coisa, não é lá na sede, na Coama da Polícia Federal, agora é lá no shopping, ali, perto do Beckman, né? E aí você vai e tira o passaporte. O passaporte é uma identidade internacional. Não tem nada a ver com o visto. O visto quem dá é o consulado português no Brasil, que fica ali no bairro do São Francisco. Também existe aqui o consulado português. Lá você pode dar entrada no seu pedido de visto. Importante, não precisa se você vai apenas passar até 3 meses em Portugal ou na Europa. Tá? A Europa, só o passaporte limpinho, você adentra ao território europeu. Agora, vai ter que provar se tem a passagem de volta,
o controle migratório, né? Eles têm uma preocupação muito grande da saída de brasileiros para lá, tanto para Portugal como para a Europa, Portugal sendo a porta de entrada, por conta da facilidade, em tese, facilidade do idioma, mas o idioma para o brasileiro não é nada fácil. O brasileiro tem em mente que ir para Portugal, às vezes, por conta de se falar português, seja mais acessível. Né? E aviso que realmente não é. A gente consegue entender, ser entendido, mas dependendo muito da situação. Tá? Então, essa facilidade, às vezes, eu sempre digo, olha, você viajar para fora do Brasil por conta pensando em Portugal só por conta do português, não é muito inteligente. E, apesar de ser uma coisa óbvia, mas não impede de você ir para a Espanha, não é? De você ir para a França, apesar do francês ser mais difícil, assim, digamos, a compreensão da pronúncia, mas o espanhol fica muito próximo do português também. Então, não é só essa coisa do idioma que facilita uma viagem, né, para Portugal, tá bom? Então, são esses 3 direitos essenciais, tá? A concurso público, a estudar e pagar os mesmos valores, né? Sempre destacando que mesmo totalmente público não é totalmente gratuito, tá? Não é como no Brasil, tá certo? E aqui até nas universidades públicas tem também algumas taxas de inscrição, né? No mestrado, as universidades federais, as estaduais. Então, são esferas de pós-graduação que sempre são aparadas por algumas outras taxas, né, de contribuição. E a candidatar-se a alguns cargos públicos também, tanto a brasileiros quanto portugueses aqui no nosso Brasil. Maravilha. Doutor Leonardo, ficou muito claro o seguinte: se eu quero viajar para Portugal, primeiro eu tenho que ter uma identidade internacional, que é o passaporte. Segundo, se eu pretendo ficar até 3 meses e eu tenho a comprovação disso, porque eu já tenho a passagem de volta dentro desse período, eu nem preciso ir no consulado português aqui para conseguir um visto, ok? Mas eu pretendo ir, permanecer mais que 3 meses, inclusive porque eu quero usar de um desses 3 direitos principais que nós temos lá, que é fazer um concurso público. Então, eu vou me preparar, eu vou me ambientar até para conhecer essas dificuldades linguísticas que o senhor colocou muito bem, e então eu preciso do visto. Para conseguir esse visto, como é que funciona? O visto de 3 meses é um pedido, digamos assim, excepcional, porque não é mais necessário, mas se você quiser tirar pelo consulado, paga-se algumas taxas e você leva alguma documentação pessoal, seu emprego, sua estabilidade, qual o interesse da viagem, tá? Porque esse visto antigamente ele era obrigatório, até para quem quisesse adentrar o território. Quando eu fui para lá, em 2003, 2004, era muito mais rígido o processo. Eu fui com esse visto de 3 meses, tá? Aí depois fiquei lá tratando das questões burocráticas do mestrado, depois que eu consegui o visto de estudo. Hoje não. Hoje a pessoa vai só com o passaporte e pode, nesses 3 meses, organizar sua vida pessoal e administrativa junto a qualquer instituição de lá, para fazer a matrícula, se inscrever ao mestrado, ao doutorado, a um curso qualquer. E aí, a partir daí, se aceite na instituição, você é realmente aluno, você está inscrito na universidade, tá? Tanto nos Estados Unidos quanto lá em Portugal é assim. Aí você vai ao consulado, você vai ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que é o CEF, né? SEF, e solicita o seu visto de estudo, com a matrícula, com a aprovação, né, da prova do mestrado, e eles vão emitir esse seu visto de 1 ano. Então, de ano a ano, no mês que vai vencer, você leva o comprovante de matrícula novamente da instituição. O mestrado, por exemplo, dura 2 anos. Então, você vai renovar o visto por 2 vezes. Doutorado, 5 anos. Você vai renovar o visto toda vez que você fizer a sua matrícula anual, né? Você vai levar o comprovante atual de matrícula e fazer a renovação do seu visto de estudo, até terminar o seu curso. Se você, por exemplo, vai como trabalhador, tem uma coisa bem interessante, jogadores de futebol, né? Eu tenho até uma família aqui muito amiga,
aqui no grande bairro da cidade, da Vila Embratel, né, e outro também na cidade operária, são pessoas que têm família de jogadores de futebol lá, né, em Portugal, na cidade de Braga, cidade do Porto, interior, né, também de Portugal, outras cidades menores. E eles vão o quê? Já vão com uma promessa de trabalho da empresa. Imaginemos aqui a empresa Clube de Futebol. Eles vão com um salário bom, né, uma promessa de salário bom. Então, eles têm a vida um pouco facilitada. O visto sai rapidamente, a proposta de trabalho rapidamente, o controle, né, o salário normalmente deles é um salário acima de uma média boa. Engenheiros também que vão para lá são convidados, dentistas brasileiros também que tem bastante destaque lá em Lisboa, tá? Médicos. Então, se você tem uma proposta de trabalho, aí já é o visto de trabalho, tá? Que ele é duradouro até quando você residir e tiver seu vínculo empregatício. Depois de 5 anos, você pode pedir um visto de residência definitiva. E depois de 10 anos, se tornar um cidadão com dupla nacionalidade, tá? Então, com 10 anos de estada no território português, você pode pleitear se tornar um cidadão luso-brasileiro ou ter a nacionalidade portuguesa, tá? Com cerca de 10 anos você já pode também. Aí existe a questão do casamento, se você já mora lá há algum tempo e casa com uma portuguesa, tem filhos. Então, depois dos 5 anos e você tendo esse ânimo, né, de vivência definitiva, você vai ficar e vai ter todos os direitos em 10 anos em pé de igualdade com os portugueses. A todos os direitos civis. Ok? Muito bem. Estamos conversando com o doutor Leonardo Coy, advogado e professor universitário, e o tema do Direito no Ar hoje é a igualdade de direitos entre brasileiros e portugueses. Bom, doutor Leonardo, essas possibilidades, esses direitos, obviamente que eles estão todos previstos em leis criadas conjuntamente pelo Estado brasileiro, pelo Estado português. O senhor poderia falar um pouquinho mais sobre essa fundamentação legal desses direitos? Sim. Dentro da esfera extraconstitucional, vamos dizer assim, existe um documento que é o Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, né? É um documento que foi feito para Portugal e em nenhum outro país tem validade. É só uma relação entre Brasil e Portugal, bem específico para, digamos, valorar mais, né, o nosso estado de ex-colônia, porque nós somos uma nação, o Brasil, ex-colônia de Portugal, né? Tanto é que nós temos aí várias datas históricas comprovativas, né, da ligação do Brasil e do Maranhão, como Estado brasileiro, né, à corte, à coroa portuguesa. Então, essa relação de ex-colônia faz com que, digamos assim, Portugal seja a nação-mãe, teoricamente, né? Obviamente isso aqui é um aspecto didático, e o Brasil seja, digamos assim, uma espécie de filho, né, da terrinha, que é como é Portugal, que é tratado lá. Então, essa relação de ex-colônia faz com que haja esse facilitismo. Tá? Porém, eu sempre destaco, não é tão fácil assim, porque pelo fato de ser ex-colônia, gera muito conflito. Essa relação de familiaridade, é como se fosse uma briga de irmãos, né? Uma briga de família. Às vezes é muito mais fácil entrar na Espanha por questões de simplicidade, de não haver esse acordo de ex-colônia, do que em Portugal. Às vezes há um conjunto de fiscalização pelo aspecto óbvio dos brasileiros escolherem mais Portugal como porta de acesso, tá? Então, às vezes, por exemplo, algumas senhoras de idade, mulheres, passam por situações muito vexatórias, tá? Às vezes nos controles lá de entrada. Tá? É muito complicado, porque às vezes as mulheres têm que provar mais vezes o que vão fazer, porque eles acham que as mulheres vão para lá para casar ou tentar outro tipo de comportamento que possibilite a sua permanência no território. Então, é triste, eu já passei por algumas situações dessas,
principalmente senhoras de idade, cadeirantes, né, eles são meio impiedosos nessa parte. E é exatamente esse Estatuto de Igualdade que tem que ser levantado. Há pouco tempo houve uma notícia que foi até em rede nacional de uma brasileira que foi humilhada, né, tratada de forma ríspida por uma cidadã portuguesa no aeroporto, e passou no Jornal Nacional. Então, é uma coisa que é constante. E nós temos sempre que andar munidos dos nossos direitos, passaporte, ter a ciência do Estatuto de Igualdade, de preferência até imprimir, levar na sua bagagem, levar na sua documentação, andar sempre dentro dos prazos, tá? E aí você vai andar certo e ninguém vai mexer com você. Né? E aí depois é o aspecto linguístico, você pode passar por algumas fiscalizações do metrô, no trânsito, aí você tem que mostrar seu passaporte, onde está morando, né? O que está fazendo. Então, é assim, pode ser tudo um mar de rosas, mas pode acontecer alguma outra coisa e você tem que estar ciente, né, dos seus direitos, principalmente pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, ok? Ok. Bom, doutor Leonardo, eu preciso comprovar que eu tenho esses direitos que estão amparados aí pelo Estatuto da Igualdade, ou isso é automático, só pelo fato de eu ser brasileiro? Em outras palavras, para nossa audiência, eu preciso andar com algum documento, além do passaporte, além eventualmente do visto, algum outro documento que diga, olha, eu sou brasileiro e eu tenho direito a isso, isso e aquilo. Obviamente, essa seara do conflito, ela é rara. Nós, só com o passaporte e os bilhetes das passagens de avião, que normalmente o CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, os agentes estão nos aeroportos, igual a nossa Polícia Federal aqui no Brasil. Então, aquele guichezinho da entrada e saída, né, do avião ali, ali tem um agente. Então, ele vai perguntar, você veio fazer o quê? Aí você vai entregar o passaporte e dizer, vim estudar, ou vim para um congresso numa universidade tal, ou vim passar férias. Ele vai pegar o seu passaporte e vai carimbar, certo? Se você já tem um passaporte válido com outras viagens para lá, ele já olha que você já entrou, já saiu no país, não é? Se torna logo bem afetuosa essa convivência. Se você vai a primeira vez, ele vai olhar o seu passaporte, carimbar sua data de entrada no país, tá? Ele pode ou não, eventualmente, isso é pessoal, é um contato ali na hora, eles são muito experientes em relação a isso, então ele pode te perguntar onde você vai ficar hospedado, se você já tem hotel, né, reservado, se você está com a passagem aérea de volta com até 1 ano, tá? As passagens aéreas normalmente têm 1 ano de validade. Se você já remarcou, se você vai voltar quando, alguma pergunta que é na hora, é uma coisa ali, né, que se você estiver falando a verdade, provavelmente não vai ter nenhum tipo de dificuldade. Se você estiver, por algum motivo, se omitindo ou mentindo, ele sentir esse nervosismo, pode dificultar a entrada. Às vezes leva para um superintendente, pede para você entrar numa outra sala, fazer perguntas mais específicas, mas assim, no geral, até porque quando o avião chega lá, são mais de 300 pessoas correndo para entrar, para passar logo pelo aeroporto. No normal, você, em 5 minutos, entrega seu passaporte, é carimbado e você vai embora. Tá? Vai pegar sua bagagem lá dentro do aeroporto. Então, não é assim, digamos, tão cheio de problemas para adentrar. Agora, quem vai a primeira vez, eu aconselho a imprimir na internet esse estatuto, tá, de igualdade, ou pedir pelos correios, para as delegações de direitos lá de Portugal. Hoje em dia, por e-mail, se resolve muita coisa. Você pode entrar, tá? Serviço de Estrangeiros e Fronteiras Portugal, mandar um e-mail para lá, eles respondem imediatamente, tá? São acolhedores, são solícitos. Você pede, eles enviam qualquer tipo de documentação, informação imediatamente, tá? Então, assim, é muito amistoso o momento do encontro e a convivência. Agora, estando, obviamente, dentro da verdade, além do passaporte, desse conhecimento desse estatuto, tá? Que garante, digamos assim, essa tranquilidade, que é a coisa mais importante.
ficar tranquilo, você já está num estado de nervo de avião, né? Você já está ali com uma moeda estrangeira, já está preocupado com gastos, você não está na sua condição normal de temperatura e pressão. Então, esteja sempre com essas muletas, né? O passaporte ali no bolso, bem pertinho logo de você, que toda hora você pode precisar, né? O cartão de crédito, essas coisas do dia a dia. E a bagagem maior, se tiver, na outra mala maior. Então, você tem que ter a sua necessária ali, que é para não passar por nenhum tipo de problema. Então, no geral, o passaporte resolve tudo logo na entrada para os 3 meses. Maravilha. Agora, vamos imaginar, doutor Leonardo Coy, e aí já perguntando muito mais ao advogado mesmo, que você esteja lá, vai exercer algum desses direitos e, por qualquer razão, seja impedido de forma indevida, ilegal. Então, você, claro, vai ter que buscar ajuda do Judiciário de Portugal. Como é que funciona isso? É complicado? A exemplo daqui e lá, eu teria a opção de procurar, por exemplo, um juizado especial, onde eu não vou precisar de advogado, não vou pagar custas? Sim, nós temos várias portas de acesso. Uma delas é o consulado brasileiro, né, que no caso lá em Lisboa fica no bairro do Chiado, que é no bairro antigo, bairro nobre, como se fosse aqui o nosso centro histórico. O consulado brasileiro em Portugal, em Lisboa, resolve muita coisa de documentação, algum tipo de questionamento, de reclamação. Se não for da esfera de uma delegacia da Polícia Civil, também que existe a possibilidade de você fazer um boletim de ocorrência, tá? As polícias estão na rua, que é a PSP, chamada que é a Polícia Militar de lá é a PSP, né? Em caso de brigas, de agressões, eles conduzem você para uma delegacia. Deus o livre, né? Um exemplo, assim, numa casa de show, os brasileiros vão muito lá, tem muita casa de show brasileira. À noite é muito quente lá, com casas de brasileiros mesmo frequentando, porque a quantidade de pessoas que trabalham, né? As pessoas que, seja na restauração, eles chamam de restauração, são os restaurantes, né? Garçons, garçonetes, nos hotéis, né? Camareiros, roupeiros, cozinheiros, né? Pedreiros, pintores. Então, há uma quantidade enorme de brasileiros em todo o território europeu, e em Portugal não é diferente, tanto em Lisboa quanto no interior, né? Na capital Lisboa quanto no interior. E, às vezes, os problemas que existem, às vezes, são esses problemas de confusão, de bebedeira, né? De barulho, de briga, de vizinho reclamando que alguém está com som alto, porque lá o povo tem um comportamento, digamos, mais silencioso, e o brasileiro vai para lá e, nos momentos de euforia, continua, obviamente, com o comportamento daqui. Então, pode gerar uma polícia, uma condução para uma delegacia e, infelizmente, se chegar ao judiciário, vai ter audiência, né? E nós não desejamos isso. A pessoa chegar, Deus o livre, a ser conduzida para um sistema penitenciário e cumprir sua pena lá, né? Infelizmente. Então, uma vez eu vi um caso lá de um brasileiro que matou a sua namorada, era brasileira também. Aconteceu agora nos Estados Unidos, aquele brasileiro que foi até perseguido, né, por bastantes dias, e não é diferente. Tá? Na esfera internacional, aí entra uma questão de direitos humanos, nós vamos, Deus o livre, precisar passar por um processo, o brasileiro lá, semelhante ao daqui. Delegacia, processo, inquérito policial, prestar esclarecimento, não foi nada grave, liberado. Se for alguma coisa grave, vai para o judiciário e aí vai responder o processo também no judiciário. Da mesma forma daqui. A nossa relação institucional, que aqui nós chamamos de Superior Tribunal Federal, lá chamado de Tribunal Constitucional. Então, quem trata dessas questões, né, normalmente, se não for na esfera criminal, é o direito constitucional. E é muito parecido. Né? A nossa lei, ela sempre tende a migrar para a estrutura e até a linguagem portuguesa. Né? Inclusive, houve agora uma mudança sobre a questão das bibliotecas, e lá a biblioteca é chamada de repositório. E agora no Brasil houve uma mudança e uma atualização para as bibliotecas digitais, que são os repositórios. Repositório é uma biblioteca física ou digital. Então, sempre que passa o tempo,
eu percebo que algumas coisas aqui vão mudando e ficando parecidas com as terminologias de lá. Tá? Então, as coisas são bem parecidas aí nessa esfera criminal e penal e judicial também. Bom, uma das possibilidades, doutor Leonardo, de a pessoa acabar tendo problemas com a polícia, com a justiça, um brasileiro, né, que esteja lá em Portugal, é aquele que foi para usar do benefício de ficar apenas 90 dias, que o senhor já destacou várias vezes, e ultrapassa esse limite, não é? Como é que funciona nesse caso? Exato. Então, há pessoas que realmente, por algum fato, às vezes vai como turista, quer voltar, chega lá, se apaixona por uma portuguesa, vamos dizer assim, que começa a querer ficar, e aí ele vai ter que ir renovando e explicando por que ele quer renovar e continuar lá, tá? Sob pena de, se ele ficar com o visto vencido por mais de 30 dias, ele corre o risco de ser barrado em uma barreira policial para ser identificado, está com o visto vencido, ele é obrigado a, de repente, ir a alguma delegacia ou ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, explicar, tá? Assinar um termo de ajuste de conduta e explicar por quê e por quanto tempo ele vai ficar lá até renovar este visto ou se ele vai voltar. Ele tem a pretensão de daqui uma semana ou um mês, com a passagem, retornar ao Brasil depois de 90 dias. Tá? Ele pode, passando desse período, passar por algumas sanções. Se realmente ele for, digamos assim, advertido uma vez, duas, três, e não seguir as orientações durante muito tempo, ele pode chegar a ser banido da entrada posterior a Portugal e à União Europeia, tá? Se ele não tiver com seu visto, com sua documentação em dia. Ele pode ser extraditado com o tempo. Tá? Ele pode ser conduzido, o governo brasileiro com o português vão colocá-lo num avião, depois, se ele, infelizmente, cair nessa situação da malha fina lá, né, de uma alta irregularidade durante muito tempo, tanto na entrada imediata, quanto ele estando lá muito tempo, ele pode ser extraditado a qualquer momento. Sofrendo alguma sanção, sendo proibido de ir pelos próximos 4 anos, 8 anos, ou ser, infelizmente, banido e nunca mais ter o direito de adentrar a comunidade europeia, né, que Portugal ali é apenas uma das entradas. Muito bem. Estamos conversando com o advogado e professor universitário, doutor Leonardo Coy, sobre a igualdade de direitos entre brasileiros e portugueses. Bom, o senhor falou em malha fina, e aí, evidentemente, me fez lembrar da questão tributária, não é? Existe alguma possibilidade, doutor Leonardo, eu sou brasileiro, pago os meus impostos aqui, inclusive imposto sobre a renda e tal, e estou lá em Portugal, e eventualmente lá também estou tendo alguma renda. Se for uma outra renda, vou ser tributado lá também, claro. Mas se for a mesma renda que eu recebo aqui, só que o crédito está sendo feito lá, enfim, existe essa possibilidade de haver uma bitributação, eu pagar impostos aqui e em Portugal? Existe uma possibilidade de bitributação que ela é natural. Tá? Se você não está pagando aqui no Brasil, durante o período que você está lá, você irá pagar lá o imposto, que é o IVA. Esse imposto que é tão famoso aqui agora no Brasil devido a essa reforma tributária. O IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, já é IVA há mais de 30, 40 anos. Essa é a terminologia, seja nos Estados Unidos, seja em Portugal. E aqui, né, fazendo uma ligação com aquilo que eu disse anteriormente, estamos querendo adotar esta mesma maneira de tributação. Então, se aqui você paga imposto, lá você não vai pagar. Se você não tem renda lá, se a sua renda é daqui e você recebe na conta do Banco do Brasil, você está sendo tributado aqui. Se lá você trabalha e ganha dinheiro, né, e vai gerar uma receita, uma declaração da receita, tá? Lá você vai ter que, através de recibos verdes, e recibo verde é o que nós chamamos lá para as pessoas que são autônomas, né? Professores, pintores, pedreiros,
eles declaram o imposto através do recibo verde. Então, ele paga a tributação dele lá anual. E essa tributação pode somar para a aposentadoria dele aqui no Brasil. Então, se ele passa lá 10, 20 anos, ele pode vir trazer esse extrato de contribuição e existe aqui também um somatório para que ele tenha direito a se aposentar. Tá? Aí existe aí o tratado entre as nações, Portugal com o Canadá, muitos imigrantes portugueses no Canadá trabalham lá a vida toda, voltam para Portugal e se aposentam em Portugal. Então, os estados têm uma transferência de valores que faz com que haja essa possibilidade. Né? Um diplomata brasileiro lá fora, um cônsul, um embaixador brasileiro, né? Eles moram e trabalham lá e se aposentam pelo Brasil. Então, essa possibilidade, ela sempre existe. Agora, se o imposto já é tributado no Brasil, não será tributado lá em Portugal, evitando dessa forma a bitributação, que é o que nós chamamos, tá certo? Então, basta que a pessoa residente em Portugal comprove, tá? Para evitar a bitributação da renda. Então, você vai ter que comprovar, demonstrando que o país da renda tributada está amparado pela convenção, que é essa convenção que faz com que você não seja bitributado, tá? Se você passou um tempo lá, você tem direito a se aposentar aqui no Brasil, tá certo? E vice-versa, tá? Há uma relação de controle e de transferência de direitos que aí possibilita, sim, você ter o seu direito à sua tributação, seja lá ou seja aqui, tá bom? Muito bem, ficou claro. Doutor Leonardo, a gente está se aproximando aqui do final da nossa conversa e eu queria agora pedir que o senhor mostrasse o outro lado da moeda, porque a gente focou o tempo todo no seguinte: o brasileiro que vai para Portugal, que direitos ele tem, que problemas ele pode enfrentar, que soluções ele pode buscar, mas agora o contrário. E aí eu faço um gancho com uma colocação que o senhor fez lá no início da entrevista, dizendo que essa legislação que ampara essa igualdade de direitos, ela foi desenhada tomando por base o fato de que nós fomos colônias do Estado português. Então, a gente imagina que o português, ao vir para cá, ele não tem exatamente os mesmos direitos que o brasileiro, ele teria direitos a mais, ou isso é um raciocínio equivocado? Não, são literalmente os mesmos direitos, tá? Agora, o cidadão português aqui no Brasil, se de repente ele também morou aqui 10 anos, ele já tem dupla cidadania. Se ele casou com uma brasileira, também passando aquele período de 10 anos, tem a dupla cidadania. Ele tem que requerer, tá? Porque há muitas situações que, por exemplo, você perde a sua nacionalidade. E tem muitos deles, nem nós brasileiros, tem muita gente que adoraria não ser mais brasileiro e ser português de repente, né? E aí perde a nacionalidade brasileira. Então, há casos que, por exemplo, o português ele não quer normalmente perder a nacionalidade portuguesa. Então, ele fica morando aqui e não pede para ser, digamos, um nacional brasileiro, para não perder a sua nacionalidade portuguesa. Tá? Então, esses benefícios são concedidos aos portugueses também, mas não é automático. Tudo tem que ser requerido. Tá? Da mesma forma que acontece com um brasileiro lá em Portugal, acontece com um português aqui. Não é porque também o brasileiro fica 10 anos lá, ou 20, sei lá, que há casos muito bem-sucedidos de brasileiros lá. Existe um caso até agora que o nome do restaurante lá em Cascais é Palafita. Palafita, baseado na cultura nossa aqui da Amazônia, aqui do Nordeste, e um brasileiro que está fazendo muito sucesso lá em um restaurante lá em Cascais e ganhando bastante dinheiro. Então, normalmente, essas pessoas elas não precisam de nenhum documento para ter, digamos assim, a nacionalidade portuguesa, porque não desejam deixar de ser brasileiros. Querendo, você tem que solicitar. Português aqui, da mesma forma. Tudo ele tem que solicitar, para que ele não perca o direito de continuar sendo português, tá? Porque há casos em que não dá para ter a dupla nacionalidade, certo? Há casos que aí talvez seria já para uma outra aula, porque já entra em detalhes mais profundos. Mas, normalmente, você perde a sua nacionalidade quando pede a nacionalidade de outro país, tá? Perfeito. Bom, doutor Leonardo, na nossa
pré-entrevista, a gente relacionou aqui um documento chamado Certificado de Igualdade de Direitos. O senhor poderia explicar melhor que documento é esse? É um benefício, né, concedido ao cidadão português que reside aqui no Brasil, tá? Desde que ele requeira, pois não é automático, e que ele lhe garante a igualdade de direitos e deveres com os brasileiros aqui. Por exemplo, a questão do concurso público, que eu falei lá, tá? Para ele ter um documento oficial em mão, para que comprove que ele solicitou esse certificado de igualdade de direitos. Isso é possível, tá? Ele tem o passaporte dele português, tem o visto brasileiro, tem a permanência do visto de trabalho, tem a permanência, que é um outro passaportezinho, que é o certificado de residência, tá? Se ele tiver mais de 10 anos, ele pode pedir, que é um outro documento, tá? É uma carteirazinha que comprova que ele é residente por mais de 10 anos, e tem o certificado de residência definitiva, tá? Que nada implica dizer que ele não é mais cidadão português. Esses outros passaportes pequeninos, visto que está no visto de trabalho, ou visto de residência, ou comprovante de residência definitiva com mais de 10 anos, tanto no Brasil quanto em Portugal, isto não, digamos assim, se comunica com o fato da nacionalidade dele, tá? Ele tem direitos iguais, tá? Como um cidadão nativo, ou brasileiro em Portugal, ou português aqui no Brasil, mas não entra na esfera da nacionalidade, ok? São direitos que ele porta nessas certidões, tá? Pelo fato de estar aqui, de ser um empresário português que é milionário aqui, ou que é dono de restaurante, um brasileiro lá que também é dono de restaurante, ou é empresário, dono de casa turística, empresa turística, que há muitos casos. Então, eles têm essas certidões, esses documentos paralelos que autorizam eles terem plenos direitos, tá? De igualdade, tanto o de lá quanto o de cá. E aí já não mexe na questão da nacionalidade. Perfeito. Bom, doutor Leonardo Coy, a gente agradece muito a sua disponibilidade mais uma vez em conversar conosco, em trazer esses esclarecimentos importantes. E agora, faltando apenas 3 minutos para o término do programa, a gente abre o espaço para o senhor acrescentar alguma coisa que achou que ficou faltando, ou até mesmo para suas considerações finais, e também, claro, pode falar sobre os livros que o senhor já publicou, como é que as pessoas podem ter acesso a eles, enfim, fique à vontade. Então, muito obrigado, agradeço a todos, agradeço aí o grande âncora, né, Heraldo, e a sua atitude fantástica de ter esse programa de direito aos domingos, tá? E as suas outras atribuições também, né? Digamos assim, como diz Greimas, os nossos actantes. Os nossos actantes são as nossas máscaras, né? É o Heraldo Moreira pai, é o Heraldo Moreira radialista, jornalista, é o Heraldo Moreira advogado, é o Heraldo Moreira professor. Então é o doutor Leonardo Coy, apenas Leonardo Coy, pai de família, né? Ora como advogado, ora como professor, ora como entrevistado, ora como entrevistador. Então são os nossos actantes, são as nossas máscaras sociais. Então é sempre uma satisfação. O primeiro livro científico publicado foi a tese de doutoramento, que é a Diacronia do Realismo. Ele é publicado em São Paulo, no ano 2018, e tem na internet para os interessados. É uma obra científica muito boa porque ela é um modelo de pesquisa e tirou nota muito máxima no júri, muito boa a nota máxima no júri. Então é um exemplo tanto ideológico quanto metodológico. É uma obra que, independente de levantar questões literárias de Portugal, do Brasil, ela é um modelo de metodologia científica interessante. E um outro livro que eu publiquei ano passado, está concorrendo, inclusive, este ano, em 2024, vai concorrer ao Prêmio Jabuti, que é a obra Taturanas, que é poesia. São 22 anos de poesia escrita em vários locais do Brasil, de Portugal, várias cidades em Paris, Rio de Janeiro, Teresina, São Luís. Então, ele foi publicado em Curitiba, ano passado, na editora Apris, né? E está também à disposição aí na internet aos interessados. Vai participar do Prêmio Jabuti esse ano de 2024, é sempre uma obra que é publicada no ano anterior, participa do prêmio no ano posterior. Então, esse Taturanas é poesia, que também eu tenho essa veia poética, que agora, com a idade, já está um pouco menos pulsante, vamos dizer assim, mas eu já escrevi muita poesia. E está nesse livro, um livro de volume médio, um livro
que é bem interessante. Trata da maranhensidade, da brasilidade, dos aspectos culturais também de Brasil e Portugal, tá? E no mais é isso, é um prazer estar aqui e foi muito bom, tá? Foi a primeira vez, mas foi muito bom e conto aí com outros convites para frente, se for do interesse. Forte abraço, cordial abraço a todos e ótimo almoço de domingo para todos. Excelente, vai ser convidado sim, com toda certeza. Conversamos hoje no Direito no Ar com o advogado e professor universitário Dr. Leonardo Coy, e o tema central da entrevista foi igualdade de direitos entre brasileiros e portugueses. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.